e que possamos de fato praticar do que aqui colhermos e refletirmos, sabendo que o Evangelho é para ser vivido. Que Deus nos abençoe imensamente, que a espiritualidade amiga possa atuar cada vez mais em nossas vidas, que Jesus esteja em nossas mentes e em nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Câmbio. Câmbio. Meus amigos, minhas amigas, todos que entraram mais cedo, entraram agora conosco, sejam muito bem-vindos. Isa, muito obrigado pela leitura, pela prece muito singela e gentil, verdadeira também. A Isa que colabora com os amigos ali do NEP da FEPB, da Federação Espírita ali da Paraíba. Todos os nossos companheiros, né, do NEP Nordeste sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco. Semana passada a gente iniciou o nosso curso, foi uma alegria, né, foi uma felicidade tê-los aqui conosco, mais uma vez vocês aqui conosco nessa segunda semana. A gente pôde falar um pouco da introdução, o modelo, o cronograma e com relação aos encontros, vamos colocar assim, de Paulo de Tarso com Públio Lentulus, Padre Emanuel da Nóbrega e, de modo geral, com o nosso Emmanuel, né, em muitas encarnações. Hoje a gente vai adentrar em mais um capítulo da história, se eu puder me expressar dessa maneira, que é com relação a Gamaliel. Para quem leu Paulo Estevam, ou para quem já leu alguns pedaços de Atos dos Apóstolos, vai reconhecer a grandeza, ou pelo menos a importância que Gamaliel tem para com Paulo de Tarso. A gente vai explorar um pouco hoje com relação à história, não a história por um todo, mas um pedaço da história do judaísmo e como se conecta com a vida de Saulo de Tarso antes de se tornar Paulo de Tarso. Antes de iniciar, eu queria parabenizar os nossos companheiros do Amapá, né? A gente tem duplamente nepianos aqui que colaboram conosco, né? O NEP Bezerra de Menezes e também o NEP Legião de Maria, que iniciou oficialmente suas atividades essa semana. Queria parabenizar todos que estão aqui conosco, né? Mais um foco de luz no Brasil, na nossa terrinha tão querida, no norte especialmente, conta com pouquíssimos NEPs. É uma alegria poder, né, assistir vocês, né, crescendo, se desenvolvendo e também vendo o Evangelho do Cristo chegando a mais lugares da maneira com que o estudo do Evangelho é proposto pela metodologia do NEP. Então, muito parabéns. Eu não consigo ver todos aqui, infelizmente, mas tem a Jade, está aqui conosco, a Marineide, a Ana Olga também, a Flávia, querida amiga. Que Jesus abençoe imensamente todos vocês, tá bom? Sempre que necessário, contem conosco aqui do Bezerra de Menezes. É mais uma vez muito bonito ver NEPs no norte surgindo, se desenvolvendo. Eu queria fazer também uma correção. Semana passada eu fui muito infeliz, por muitos motivos, mas por um motivo muito especial eu fui muito infeliz, porque eu agradeci, né, ao Gustavo, o André, os outros companheiros do NEP Bezerra de Menezes, mas eu também, né, os outros companheiros, mas eu esqueci uma companheira muito querida, também do Nordeste, também do NEP da FEPB, que devo muito, acho que todos nós devemos muito pela maneira com que o curso foi dividido nos cronogramas, a criação do grupo no Telegram, da do formulário de inscrição, etc., que a nossa querida Mayra Mai está aqui conosco também, né? Então eu peço muita desculpa para Mai. Realmente a memória falhou semana passada. Ela que revisou proposta do curso, slide, etc. Então eu peço humildemente perdão da Mai aqui para todo mundo. Eu devia tê-la citado. Ela que madrugou muitas vezes comigo, revendo o material antes de publicar, etc., né? Foi falha minha. Mai também é uma das minhas queridas amigas que eu tenho, que a vida pôde me dar. Então fica aqui o nosso pedido de desculpa, Mai. Um outro adendo importante, eu vou fazer a lembrança mais uma vez. Quem quiser pegar lápis, caneta, papel, hoje a gente também vai ter muita informação para falar. Semana passada eu também fui infeliz porque falei um pouco rápido demais, eu tenho noção disso. Recebi uns feedbacks com relação a isso, mas eu não me senti no direito de, como colocar assim, comer 1h20, 1h30, né? A alegria é toda nossa se você participar conosco, Mai. Eu não me senti no direito de comer 20 minutos, 30 minutos a mais semana passada. Então eu preferi realmente correr na fala para dar o tempo para cumprir a 1 hora estabelecida. Embora eu não tenha de fato estabelecido nenhum horário, mas eu não achei justo comer esse tempo de vocês sem um aviso prévio.
dando esses pormenores, também queria dar um outro adendo com relação ao material que eu vou usar para expor algum versículo, que eu possa citar, etc. Né? Eu acho que isso é importante também. Eu, majoritariamente, quando eu vou citar algum evangelho ou Atos dos Apóstolos, eu vou dar preferência para a tradução do Haroldo, né, o Novo Testamento do Haroldo Dutra, pela fé. Por um motivo muito simples. Eu acho importante a gente ter o uso dessa tradução, porque é óbvio, é do nosso meio, enfim, mas porque também eu gosto muito das notas de rodapé que ele coloca, acho que são muito bem-vindas. Mas com relação às outras traduções, né, infelizmente a tradução do Haroldo não chega até o outro restante do Novo Testamento, isto é, as epístolas de Paulo, que é o nosso foco aqui, as epístolas de Pedro, João, Tiago, Judas, Apocalipse, enfim. Aí eu vou dando preferência para a tradução da Bíblia de Jerusalém. Também gosto muito da Bíblia do Peregrino, da Almeida. Aí, obrigado. O André está mostrando aqui, né? Eu gosto muito da Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Né? Os companheiros da Bezerra de Menezes sabem que eu gosto muito dessas duas traduções e uso muito a Almeida Corrigida Fiel também. Eu sou muito favorável também a olhar os versículos de maneira interlinear pelo BibleHub.com. Se algum companheiro puder, o André, o Gu, a Jade, né? Eu sempre cito no nosso estudo de terça-feira, BibleHub.com. Eu sempre uso a Bíblia interlinear que eles têm. Eles pegam em inglês, infelizmente, mas tem o grego logo em seguida, né? De versículo a versículo, eu acho isso muito favorável para os estudos, né? Que a gente precisa entrar um pouquinho mais na concepção da palavra para então tirar algum preceito espiritual. Mas de modo geral, fiquem à vontade para usar a tradução que vocês preferirem. Eu vou dar preferência para a tradução do Haroldo e a Bíblia de Jerusalém, principalmente a Bíblia de Jerusalém, quando a gente precisar tirar algum versículo do Antigo Testamento e do Novo Testamento que não está na do Haroldo, tá bom? Mais de modo isso. Nova Versão Internacional, das Testemunhas de Jeová, da JW, enfim, fiquem à vontade para usar, tá bom? Quanto mais Bíblia, melhor nesse sentido. Um outro ponto, e agora com relação aos outros materiais que a gente possa utilizar, fora também das mídias como um todo, no YouTube, enfim, com relação ao dicionário bíblico, eu não tenho um, infelizmente, mas o André tem, eu pedi para ele separar semana passada, eu esqueci de pedir para ele mostrar, eu peço hoje, né, do John Davis, né, fazendo inveja, né, Gu, mais uma vez para nós, ele, a Jade também, que tem a dicionário da Bíblia de John Davis, que é muito útil para pesquisar com relação à cultura, enfim. Fica a nossa recomendação também para o pessoal adquirir, quem sentir necessidade. Enfim, a Isa comentando aqui, né, que eles usam o John Davis aqui na net da FPB, muito legal, eu gosto muito, né, embora eu não tenha nenhuma cópia física ou digital. Mas enfim, meus amigos, vamos iniciar propriamente nosso estudo hoje. E mais uma vez, né, podem comentar à vontade com relação durante o decorrer do estudo, enfim, se eu infelizmente não der uma pausa, por favor, sintam-se à vontade para me interromper, tá bom? No finalzinho, 15 minutos no final, a gente separa um tempo maior para dúvidas, comentários, enfim, possam ser mais pertinentes com relação ao estudo de hoje, certo? Eu vou compartilhar minha tela. E os amigos, por favor, podem confirmar se vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Então, meus amigos, bora lá. Gamaliel hoje, né? Como que a vida de Saulo de Tarso se molda para se tornar Paulo de Tarso a partir do contato com Gamaliel. Mais uma vez, como a gente gosta de trazer, o nosso preceito aqui é sempre pegar fontes primárias de estudo, aquilo que está disponível para o restante do mundo, isto é, Atos dos Apóstolos. E aí então utilizar as obras, vamos colocar assim, subsidiárias do mundo da teologia, e aí encaixando para nós espíritas o Paulo Estevão, outros textos que nós possamos encontrar. Trazendo aqui um pedaço em Atos dos Apóstolos, né, tem uma cena muito, muito famosa em Atos,
enfim, Jesus já retornou para o mundo espiritual, os discípulos que agora se tornaram apóstolos, aqui na imagem, né, Simão Pedro e João Evangelista, começam a pregar na Jerusalém, começam a criar a igreja de Jerusalém, e até que chega um ponto, no capítulo 5 de Atos, a gente vai ler o trecho daqui a pouco, que eles dois são presos e são castigados. Tem todo um movimento por parte do Sinédrio para condenar eles, para até mesmo tentar ressuscitar a cena com a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E então vai vir um fariseu que vai interceder por eles, que é Gamaliel. Esse print de tela que está aqui, é um print de tela, não pude encontrar a imagem original, está aqui nesse filme aqui, eu vou compartilhar com vocês, né? Peter and John Continue Preaching the Gospel, de um filme que conta a vida dos apóstolos depois da ressurreição de Jesus, e aqui é a cena em que eles são presos e conversam, pelo menos, com o sumo sacerdote na época. Trazendo isso para nós, a gente vai ver em Atos, capítulo 5, versículo 34 ao 40, da tradução aqui do Haroldo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, ou seja, eles estão julgando Simão Pedro e João, porque eles estavam na condição, na visão do Sinédrio, e a gente vai falar um pouquinho do que é o Sinédrio daqui a pouco, mas pelo menos vamos colocar assim, o conjunto de juízes ali do judaísmo daquele tempo estavam julgando o caso de Simão Pedro e João por heresia, por falarem de um Cristo, falar de um crucificado é crime com relação ao Antigo Testamento. É proibido você falar de alguém que morreu crucificado, é proibido você falar do conjunto de ensinos de alguém que morreu crucificado, e aqui eles estão pregando que Jesus seria maior que Moisés. E então vai vir um certo fariseu que participava ali do Sinédrio, isso é, daquele conjunto de juízes, chamado Gamaliel. É a primeira vez que o nosso personagem Gamaliel vai ser citado no Novo Testamento. Então, para nós, mais uma vez que temos um Paulo Estevão, Gamaliel seja uma figura muito mais conhecida, mas as citações de Gamaliel no Novo Testamento, isto é, em informações ou em fontes canônicas, são muito, muito escassas. Inclusive, no meio teológico, não há uma convicção de verdade que Gamaliel foi professor de Paulo de Tarso. A gente vai citar daqui a pouco Atos capítulo 23, versículo 3, em que Paulo de Tarso comenta que ele foi criado aos pés de Gamaliel. E esse versículo dá margem a muita interpretação. Só para a gente ter uma noção de como o mundo teológico não tem uma certeza, uma convicção absoluta, embora a maioria diga que Gamaliel tenha sido professor de Saulo de Tarso. Mas enfim, doutor da lei, venerado por todo o povo, isso já mostra para nós esse Gamaliel. Era um fariseu, nós vamos falar daqui a pouco também o que é um doutor da lei, o que é um fariseu, mas a princípio era alguém muito influente no seu meio. Venerado por todo o povo, mandou, vamos sempre relembrar, né, o fariseu, na forma que nós temos no jargão, ainda que no meio religioso, seja cristão, ou melhor, católico, espírita, evangélico, enfim, especialmente judaico-cristão, a gente sabe que o fariseu não tem uma imagem muito boa, era considerado hipócrita. Jesus muitas vezes puxou a orelha de muitos fariseus pelas suas tendências, pelas suas falas. Mas aqui, Lucas, né, que escreve Atos dos Apóstolos, vai dizer, olha, um certo fariseu chamado Gamaliel, que é muito conhecido na história do judaísmo, Gamaliel velho, Gamaliel sábio, doutor da lei, venerado por todo o povo. Ou seja, mesmo que a classe farisaica seja conhecida pela sua hipocrisia, Gamaliel era venerado por todo o povo, mostrando mais uma vez uma importância que ele tinha no seu meio. E aí a gente vai ver a prudência que Gamaliel vai ter com relação ao caso de Simão Pedro e João. Mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes, isto é Gamaliel falando, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, ou seja, calma. Vocês querem matar, vocês querem condenar, vocês querem chicotear. Por quê? Calma. E aí no versículo 36, porque antes desses dias levantou-se Teudas, isto é, na época do Cristo, até alguns anos antes, a irmã ela vai apontar, né, no ano 20 depois de Cristo, no ano 10 depois de Cristo, isto é, anos antes que Jesus tivesse seu ministério na terra, concretizado, pregando,
na Samaria, na Galileia, na Judéia, houveram homens, especialmente homens, que surgiram ali naquele tempo se proclamando Messias. E aí Gamaliel vai citar algum desses casos. Isto é, Cristo não foi o primeiro, vamos colocar, o primeiro que morreu na cruz por se dizer Cristo, por se dizer o Messias. E aí ele vai citar Teudas dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens. Ou seja, naquele tempo, naqueles anos, houve um homem chamado Teudas que juntou 400 pessoas, que é uma multidão muito grande. E aí ele vai dizer o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Ele vai criar essa linha de argumentação para representar o que João Evangelista e Simão Pedro possam ser ou não. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu. Isso não é Judas Tadeu nem Judas o Judas Iscariotes, é outro Judas. Nos dias de alistamento, e levou muito povo após si. Mas esse também pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mais uma vez, que nem Teudas, houve um homem, e aqui nesse caso Galileu, ou seja, da Galileia também, da região que o Cristo surgiu, que levantou muita gente, morreu e o povo se dispersou. E aí ele vai fazer um paralelo com o que está acontecendo. Porque Jesus pereceu na cruz, fisicamente falando, mas o povo não dispersou, muito pelo contrário. Teve o Pentecostes, a criação da igreja de Jerusalém, ainda que fosse proibido por lei você falar de um crucificado, lembrando o Antigo Testamento, o corpo que é pendurado no madeireiro é maldito, ou seja, você não pode falar dele de forma nenhuma. Não está acontecendo o que aconteceu no passado, o que para Gamaliel é muito estranho. Então ele vai fazer a ponderação, sabe aqui, no versículo 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Ou seja, naturalmente, como a gente vai vendo na própria doutrina espírita, especialmente quando Kardec vai comentar sobre a figueira que secou, Kardec vai falar que a figueira que secou é um símbolo de todas as ideias, filosofias, concepções, que se não pertencem a Deus, naturalmente serão ceifadas pela vida. Aqui Gamaliel vai trazer a mesma linha de raciocínio. Se não é de Deus, não vai permanecer, perecerá. E aí, no 39, mas se é de Deus, não poderei desfazê-las, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então, e aqui Lucas vai colocar que o Sinédrio concordou com ele. Então, bora deixar eles quietos, porque se forem de Deus, a gente vai estar se envolvendo com Deus. A gente vai estar errando. E aí no 40, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, isto é, aquelas 40 chibatadas, ou melhor, 39 menos uma, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Uma outra cena muito importante, né, quando Saulo de Tarso, já agora Paulo de Tarso, ele retorna para Jerusalém anos na frente, depois no final da sua terceira viagem missionária. Ele recebe uma carta de Tiago Menor, pedindo para ele voltar para Jerusalém, porque está dando tudo errado. O movimento de perseguição que Paulo iniciou naquele tempo ressurgiu com muita força, e os cristãos sendo perseguidos de novo. Saulo de Tarso, nessa época, ele está do outro lado do mundo, está de novo na sua terceira viagem missionária, já fez a primeira, a segunda, já teve o primeiro concílio de Jerusalém, que a gente vai conversar depois em outras aulas, e ele recebe essa carta, está ali no capítulo 7º da primeira parte do Paulo Estevão. Ele lê a carta, tem todo o momento ali com relação a ele refletir, meditar, orar, e ele decide ir até Jerusalém. Lá em Jerusalém tem todo o movimento para prender Saulo de Tarso, matar Saulo de Tarso, e no momento ele vai se defender perante o Sinédrio, perante os fariseus, perante os saduceus, ou até mesmo nem no Sinédrio, é no próprio templo de Jerusalém, que querem prender ele, né, ou seja, tudo mais era uma emboscada para matá-lo ali mesmo, e ele vai falar com relação ao passado dele. E aí no versículo, Atos 22, versículo 3, Lucas escreve que o discurso de Paulo foi assim: quanto a mim, Paulo falando, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, que aqui a gente já sabe, né,
que a gente comentou brevemente, na verdade, semana passada, a região de Tarso, ali na Cilícia, e ele vai comentar sobre o passado dele. E nesta cidade, isto é, Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E aqui esse é o ponto principal. Esse é o versículo que liga Paulo de Tarso com Gamaliel. Não tem outro versículo no Novo Testamento que ligue Paulo de Tarso e Gamaliel. Aqui ele diz, e nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel. De novo, é um versículo que dá muita... não dá tanta brecha assim, mas tem aqueles na teologia que vão divergir e vão afirmar que era uma maneira de falar, que ele aprendeu com alguém que aprendeu com Gamaliel, tinha costumes dali que Gamaliel espalhou para o povo e Paulo aprendeu naturalmente quando era Saulo de Tarso, enfim. Como nós sabemos do Paulo Estevão, a gente vê essa relação íntima de Saulo de Tarso com Gamaliel. E aqui é o ponto oficial canônico que a gente tem para fazer essa conexão. Quando Paulo vai se defender perante os saduceus, fariseus, aqueles que estavam lhe condenando, ele vai dizer, olha, mas peraí, eu era fariseu mesmo. No versículo 6 ele vai falar que ele era fariseu inclusive, enfim. Mas aqui no 13 ele fala, olha, aquele que vocês admiravam tanto, Gamaliel, foi meu professor. Passei minha vida inteira com ele, aprendendo como zelar a lei de Deus com Gamaliel. Trazendo, de certo modo, aqui um argumento muito importante. Porque, embora, vamos dizer assim, embora você tenha um argumento forte, pesava também naturalmente pela infantilidade da época dizer que você foi aluno de ciclano para você ter um argumento de autoridade. Então, quando você diz assim, ou quando a gente vê Jesus falando, meu jugo, meu fardo, o jugo é um conjunto de todos os mandamentos, preceitos e interpretações de um mestre, que ele passa para o seu discípulo. Então Paulo está dizendo, olha, eu aprendi com Gamaliel. A minha autoridade é a autoridade de Gamaliel. Muitas vezes, quando você vai ver um judeu na Mishnah, no Talmud, comentando com relação às suas interpretações, ele vai falar, olha, eu aprendi conforme o rabino ciclano, fulano, tal coisa. Você passa isso numa hierarquia, trazendo aquele que te ensinou, para mostrar a força da sua autoridade também. E aí ele está dizendo, olha, eu aprendi com Gamaliel, eu não sou qualquer pessoa. Né? Eu passei por um tratamento a vida inteira e aprendi com alguém que para vocês foi muito importante. Aqui, no Paulo Estevão, especialmente primeira parte, capítulo 2, eu acredito que a citação está errada, meus amigos. Eu acredito que seja o capítulo 3º. Eu peço perdão por isso. Aqui é Paulo Estevão, parte 1, capítulo... Não, capítulo 4. Né? Capítulo 1 tem Abigail e Jesiel. Capítulo 2 tem a história de Jesiel. Capítulo 3... Aqui tá errada a citação, tá? Eu peço perdão. Enfim, prosseguindo. Sabes que Gamaliel muito vem estando com meu pai, isto é, Paulo de Tarso, quando Saulo de Tarso, conversando com um amigo seu, e a gente vai ver Saulo de Tarso na sua... Obrigado, Gu. Gu conferiu aqui, é realmente capítulo 4. Obrigado, Gu. No capítulo 1 a gente tem a história de Jesiel e Abigail, no segundo a gente tem o que aconteceu com Jesiel, no capítulo 3, né, a transição de Jesiel para Estevão, enfim, no capítulo 4 a gente vai realmente ver Saulo de Tarso no romance. E Saulo de Tarso jovem, vestindo roupas da Grécia, falando com o sotaque romano, falando da cultura romana, e aí ele vai conversar sobre Gamaliel. E aqui a gente já tem um vislumbre da história de Saulo de Tarso. Sabes que Gamaliel há muito vem estando com meu pai a respeito de minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Mais uma vez, Gamaliel tinha muita influência. Naturalmente, um discípulo de Gamaliel seria tão importante quanto o próprio Gamaliel. Ainda mais alguém, né, como o Saulo de Tarso, que a gente vê tanto pela a desenvoltura nas epístolas e o conhecimento do Antigo Testamento, como no Paulo Estevão, vai ter com relação aos seus conhecimentos. Então, mais uma vez, Saulo de Tarso era um destaque, né, na sua religião. Ele vai comentar, como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. E aqui a gente tem uma condição de Gamaliel, velho, talvez com o corpo um pouquinho mais ou menos alquebrantado,
já querendo se afastar, porque, é claro, muitos compromissos que precisa cuidar. Precisa ensinar, precisa estar presente no sinédrio, precisa estar presente com o povo, e ele, obviamente, está cansado, quer se aposentar. E aí, Saulo vai comentar: não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, para mostrar mais uma vez como Saulo de Tarso era destaque, estava sendo preparado para substituir o lugar do próprio Gamaliel. E aí é um fato importante. A Mai comentou aqui, promessa do Sinédrio. Paulo de Tarso ia fazer parte do Sinédrio e tal. Obviamente não era qualquer pessoa que recebia essa, vamos colocar assim, esse destaque, ou pelo menos essa possibilidade de uma idade tão jovem quanto Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, melhor dizendo. Nessa época, é importante notar, Paulo está com seus 30 anos. 30 anos. Ele passa, pelo menos assim, nas suas pregações, no mínimo 25 a 30 anos. Então aqui ele está com 30 anos. 6 anos mais velho que eu aqui. E com certeza não eram todos com 30 anos que tinham a possibilidade de substituir alguém como Gamaliel, que é muito importante, e que tinha um lugar muito forte de influência no próprio Sinédrio. Mais uma vez, entre aspas, né, do próprio STF, né, daquela religião, daquele povo. E aí Gamaliel, claro, fazendo aqui uma alusão a como a figura de Gamaliel pode ser uma metáfora, Gamaliel conecta Paulo de Tarso com as tradições do judaísmo. Antes de ser cristão, Paulo era judeu, naturalmente. E aqui nesse ponto, a gente precisa comentar sobre as classes dentro do próprio judaísmo. Ah, perdão, é porque aqui a Conceição comentou que Murilo levantou a mão. Murilo, meu amigo, pode falar. Foi não, Lucas. Tava mexendo aqui em outra coisa. Desculpa. Ah, não, perdão, é porque eu não consigo ver quem levantou a mão aqui na tela. Obrigado, mas nesse momento, antes de entrar, alguém quer comentar? Pessoal comentando aqui. Posteriormente, além dos itinerantes, havia os mestres sentados com os discípulos a seus pés. Não, perfeito. A gente vai comentar sobre os discípulos estarem sentados aos pés do mestre daqui a pouco também. Um pouquinho mais perto do final, na verdade. Bem, prosseguindo, aqui é só uma divisão muito breve, né? Eu peguei me fugiu o nome da revista, que eu peguei aqui esse chart com essa imagem, mas só pra gente comentar das classes. A gente vai ficar mais ou menos, principalmente nas 4 classes que tem aqui. A gente vai falar muito pouco dos herodianos porque tem pouquíssima informação sobre eles. Pra gente poder avançar, é muito importante a gente comentar sobre o que é um fariseu, um saduceu, um zelote, um essênio. Eu coloquei no nosso material de leitura a citação por Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai comentar muito brevemente, é 1,5 página, 2 páginas, explicando o que são essas classes dentro daquele tempo. Claro, a gente já sabe, né? Assim, qualquer palestra que a gente vê espírita falando do Novo Testamento vai trazer sobre a hipocrisia dos fariseus, talvez um outro comente de um saduceu, um zelote. Muito comum a gente escutar dos essênios também. Leon Denis, na própria introdução, depois da morte, vai comentar sobre os essênios. No decorrer do livro, ele até vai trazer a informação de que Jesus talvez pudesse ter aprendido com os essênios, enfim. Tem inclusive me falhou agora a memória com relação ao título do livro, que é uma encarnação, ou melhor, reencarnação de Eurípides Barçanufo, que ele foi um essênio, inclusive morreu como mártir do cristianismo ali naquela época, muito provavelmente antes de Estevão, né? O Arthur Valadares vai comentar inclusive numa palestra sobre isso, né? Se alguém se lembrar o nome desse livro, por favor, né? É esse, André, muito obrigado. Se alguém puder comentar, o pessoal comentou, a Elisângela, grande espera, né? Com relação a isso, eu confesso que eu nunca li o livro, mas assisti a palestra do Arthur e me veio aqui na cabeça trazer essa citação. Porque, é claro, os essênios eles ganharam muito destaque, principalmente ali na década de 60, 70 especialmente, quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto, né? Uma comunidade que morava ali naquele tempo. Já se conhecia principalmente por texto de Joséfo, que havia uma comunidade ali afastada realmente da cidade de Jerusalém, na Judéia,
mais perto do Rio Jordão, que vivia no deserto, um movimento asceta muito forte, os essênios ou a comunidade de Qumran, aqueles que escreveram os pergaminhos do Mar Morto. Nessa comunidade, eles tinham seus próprios livros do Antigo Testamento, eles tinham seu próprio conceito de religião, mas que vinha principalmente do judaísmo. Eles destoavam principalmente dessas três classes, fariseus, saduceus e zelotes, porque eles não acreditavam numa religião que era baseada na religião do templo. Eles não acreditavam principalmente na maneira com que os saduceus se relacionavam. Né? Os saduceus são a classe sacerdotal. A gente vai falar deles daqui a pouco. E os essênios, eles tinham uma maneira realmente asceta de viver. Isso significa que eles machucavam o corpo, não aceitavam mulheres e crianças ali, na sua comunidade. O argumento primordial que eles traziam com relação a isso, ou melhor, eles não aceitavam crianças, né, mas tinham mulheres e homens ali. Eles não aceitavam casamento, não achavam muito difícil você ter essa relação com um casamento estável, uma relação com outra pessoa, e ao mesmo tempo conseguir seguir os preceitos da lei de Deus. Realmente nesse momento de machucar o corpo e alcançar uma ascensão espiritual. Trazendo isso, esse pensamento, eles tinham escritos muito importantes. A própria irmã Ilha vai trazer o seu doutorado sobre a visão do Messias e dentro do conceito, trazendo pergaminhos do Mar Morto para contemplar, ou melhor, para argumentar em cima disso como fonte extra também. Mas falando especialmente agora da primeira, que são os fariseus são a classe mais conhecida, talvez. Emmanuel, no Paulo Estevão, vai comentar, vai trazer a mesma expressão para Paulo de Tarso. Vai dizer tanto que ele é um fariseu, como também vai dizer que ele é um jovem doutor da lei. Fariseu é uma classe ali daquele tempo de professores. Gamaliel era um fariseu, Paulo de Tarso, quando era Saulo, era um fariseu. Eles surgiram mais ou menos ali 400, aqui comenta segundo século, né? A informação que eu tenho é mais ou menos ali de 4 séculos antes do Cristo, com a revolta dos Macabeus, né? Ali no Antigo Testamento, Macabeus 1, Macabeus 2, quem quiser procurar depois e dar uma lida, são livros muito curtinhos. Mas para eu falar dos fariseus, eu preciso falar dos escribas, que também são muito famosos. Os escribas, eles surgiram com Esdras, o profeta menor Esdras, no Antigo Testamento, depois daquele tempo em que Jerusalém teve a sua queda, isto é, a Judéia caiu, o templo foi saqueado e posteriormente foi derrubado, foi invadido e os judeus só foram exilados para outras terras. E aí Esdras é um dos judeus daquele tempo, né? Os judeus passam de cerca de 70, 80 anos no exílio, e Esdras é um dos judeus que vai liderar os judeus para retorno à sua terra, né? Se não me falha a memória, eu posso estar equivocado, mas se não me falha a memória, são os persas, né, que vão atacar o Império Babilônico. Então os persas vão libertar os judeus que estão no cativo ali na Babilônia, vão soltá-los, eles vão ter liberdade para retornar à sua terra. Era essa maneira persa de governar. E aí Esdras vai liderar o povo de volta, e Esdras era um escriba. Um escriba era principalmente alguém que tinha a sua como profissão primordial fazer cópias, era um copista do Antigo Testamento, dos livros sagrados do Antigo Testamento. Era alguém especialista nisso. Para nós aqui, talvez seja muito estranho que a gente olhe e até ache que seja uma profissão, mas um livro naquele tempo era muito caro, não existia, mais uma vez, a maneira como a gente tem de livro com capa, com folha, contracapa, enfim. O Codex, que é essa maneira da gente ter esses livros, também não existia, eram pergaminhos muito velhos, você não tinha Rorex, lick paper, lápis, borracha, era tudo na tinta, a tinta era caro, papiro era caro, era muito delicado, enfim. Então os copistas, né, foram especialistas em copiar e, por consequentemente copiarem, decoravam os textos que tinham na Torá, no Antigo Testamento, e passavam assim pelo papel natural de interpretar, porque sabiam de cor e se colocavam na condição de interpretadores da lei, surgindo principalmente com Esdras. Esdras é um dos escribas mais famosos que tem no Antigo Testamento. Ele que deu a origem, de fato, aos escribas nessa época. E aí, dentro dos próprios escribas, surgiram os fariseus. E qual a diferença entre fariseu e escriba? Fariseu é uma condição religiosa. Escriba é uma condição de profissão.
Há escribas que são fariseus, isto é, interpretadores da lei, e há fariseus que são escribas, isto é, são interpretadores da lei e são copistas. Mas nem todo copista é fariseu e nem todo fariseu é copista. Mais uma vez, fariseu é uma classe religiosa, assim, Paulo de Tarso, por exemplo, era tecelão, mas era fariseu. Aqui, escriba é uma profissão, fariseu é uma classe religiosa, certo? Importante a gente trazer isso. Enfim, aí surgiram os fariseus naquele tempo. A gente vai comentar de duas escolas importantes farisaicas da época do Cristo. Mas antes de falar, passando para a próxima classe sacerdotal, que são os saduceus. Saduceus são realmente aqueles sacerdotes do templo. Eles são responsáveis pela toda a manutenção do templo. Isso significa acender os incensos, trocar os pães da preposição ou da proposição que tinham ali, cuidar do santo dos santos. O sumo sacerdote, que era o maior dos saduceus, entrava no Santíssimo, ou lugar santo, para fazer os prepostos ali do templo. Eles que faziam sacrifícios no templo, né? Naquela época. Eu até trago o argumento do reverendo Augusto Nicodemos, né? Brasileiro, professor de teologia, reverendo da igreja presbiteriana do Recife. Ele vai dizer que os saduceus eles vão fazer esse trabalho no templo realmente porque o templo naquele tempo era ele vai dizer que é um açougue a céu aberto, com sangue jorrando toda hora. As pessoas iam ali todos os dias constantemente para fazer sacrifícios por muitas coisas, né? Para cumprir pecados, promessas e por aí vai. O saduceu é esse responsável em trocar os pães da proposição, cuidar do templo, fazer os sacrifícios, acender os incensos, enfim. Eles são uma religião forte do templo. Há uma rixa muito forte entre fariseu e saduceu, porque o fariseu, ele acredita, principalmente, de que você pode ter uma religião forte no judaísmo sem você ter uma presença forte no templo. Claro, por que isso existe? Porque quando o templo de Jerusalém é destruído pela primeira vez, você não tem para que ter um saduceu, um sacerdote. Você não tem um templo para ir até falar com Deus, você não tem um templo para fazer sacrifício, você não tem um lugar próprio para fazer isso. Então você começa a criar as sinagogas, as pequenas igrejas ali judaicas para as pessoas se reunirem, fazerem interpretações da lei e por aí vai. Então os fariseus se destacam porque eles acreditam que você pode viver completamente só interpretando a lei, sem ter a necessidade de visitar um templo. Ou no caso, o templo de Jerusalém que não existia. Depois, quando os judeus retornam para sua terra, ele é reconstruído, né, por Herodes o Grande ali em 400, né, me fala a memória, na verdade é 200 anos antes do Cristo. Que é o segundo templo que vai cair no ano 70 depois de Jesus. Mas enfim. Então essa rixa entre como é que se faz uma religião, só com interpretação ou só com templo. E aí a gente tem os zelotes. Os zelotes são aqueles que queriam colocar a mão na massa no sentido de criar uma rebelião, uma guerra civil. Não aceitavam de forma nenhuma que o governo, ou melhor, que o governo que tinha ali naquele tempo era Roma. Não aceitavam de forma nenhuma que um gentil, alguém estrangeiro governasse a Judéia, ou até toda aquela região ali da Palestina. Então eles eram um grupo de pessoas, né, que de fato queriam essa movimentação através de uma revocação civil, de uma guerra, um conflito armado. Jesus vai ter inclusive um discípulo que é um zelote, né, Simão um zelote. A Vera perguntou para nós. Sim, o slide eu acho que eu já coloquei ele disponível também no Drive, para quem quiser procurar depois. Essas outras informações, links que eu for abrindo, que eu for comentando, né, eu devo mandar para vocês também, tá bom? Mas agora, prosseguindo, né, de modo muito sucinto, é assim que a gente pode pensar num escriba, num fariseu, num saduceu, num zelote. Dentro do Sinédrio, e agora assim falando desses que faziam parte desse grupamento de juízes, Gamaliel fazia parte, mas não era um saduceu. Muitos saduceus faziam parte do Sinédrio. No Sinédrio, você tinha saduceus e fariseus primordialmente. Se não me falha a memória, a maioria era saduceu, embora eu nunca pude confirmar essa fonte. Mas enfim, tinha outros fariseus ali, mas a maioria deles eram saduceus. Então no Sinédrio a gente vai ter uma rixa muito grande em como é que se faz religião ou não, como é que o judaísmo pode ir para frente ou não quando você tem dois clãs religiosos que não se entendem direito. Para a gente ter uma ideia,
trazendo o sentido da definição de saduceu, alguém que é sacerdote do templo, o próprio pai, Zacarias, né, de João Batista, era um saduceu. Que é como a gente vai ver, principalmente na descrição em Lucas Evangelista, capítulo 1, Zacarias, um sacerdote zeloso, saduceu. A própria irmã ela vai comentar que Zacarias, embora morasse ali naquela região na Galileia, ou melhor, Galileia não, na Judéia de fato, Zacarias ia de templos em templo para Jerusalém para cumprir com as suas responsabilidades. Os saduceus, ou aqueles que eram sacerdotes, não ficavam indo direto para o templo. Eles podiam ficar tempo afastados e então cumpriam as suas rotinas de tempos em tempos, semanas a semanas. Assim é o caso de Zacarias. De tempos em tempos ele ia para o templo cumprir com as suas responsabilidades. Alguém quer fazer um comentário aqui? Ok, vou prosseguir então. E aqui, ok, a gente comentou, Paulo era judeu, mas até que ponto isso é relevante para nós? Como que saber que Paulo era judeu, quando Saulo de Tarso ali era um fariseu de fato, isso é relevante para nós? Porque ele vai se desenvolver, vai ter outros conhecimentos, vai pregar depois a palavra de Jesus, enfim. Mas até que ponto isso é relevante? Né? Trazendo principalmente o ponto quando a gente lembra que, infelizmente, no nosso meio espírita é muito natural que a gente menospreze metade da Bíblia, isto é, o Antigo Testamento, dizendo que é ultrapassado, só veio para dar o conceito de Deus único, era quando a humanidade estava apenas num estado muito mais de selvageria, enfim. Será que isso pode ser verdade? E aí é o ponto que a gente vai fazer a ligação de Gamaliel com Saulo de Tarso. Na época de Jesus, a gente tinha duas escolas principais, a Hillel e a de Shammai. Shammai, falando aqui da segunda, era mais rigorosa que a de Hillel. Shammai era muito preconceituoso com os gentios. Trazendo aqui a expressão que a própria irmã Ila coloca no documento fonte que eu tirei, Shammai considerava os gentios como leprosos. Hillel, pelo contrário, né, aceitava que os gentios fossem batizados para que eles pudessem serem judeus, se tornarem judeus. Era muito natural que alguns mestres de outras escolas exigissem a circuncisão dos gentios. Hillel, pelo contrário, aceitava gentios e só pedia o batismo. O mesmo batismo que a gente vai ver em João Batista. A gente vai ver em Paulo de Tarso batizando também, por aí vai. Mas Shammai não. Shammai tinha um preconceito muito grande. Né? Ele até pensava que na época dos fins dos tempos, quando houvesse o julgamento de Deus, os gentios seriam condenados de fato. Mas aí, trazendo um ponto que a própria irmã ela também comenta, Jesus concorda com Shammai ao afirmar que o divórcio leva ao adultério. Eu não vou entrar nesse ponto porque levaria muita interpretação para nós. Né? Eu deixei como recomendação para vocês no material de leitura sobre esse ponto, que a irmã ela vai falar por muitos mais minutos com relação ao divórcio, para poder tirar essas dúvidas. Mas saber que Jesus concordou tanto com o Shammai, também com Hillel. Mas especialmente para Hillel, Gamaliel era neto de Hillel. Hillel, também o ancião, o velho, o sábio. Era muito natural que você chamasse um rabi de meu mestre. Hillel era chamado de nosso mestre, ou seja, o mestre de todos. Era muito mais aceito do que outras escolas do tempo daquele tempo, daquela época. E aí um ponto interessantíssimo. Há muitos paralelos entre os ensinos de Jesus e o ensino de Hillel. Que é o que eu fiz aqui só para a gente poder ter como esse simbolismo. Né? Muitas frases do Cristo são frases que estão na Mishnah, no Talmud, isto é, a lei, a Torá oral, que vai surgir especialmente escrita ali depois da queda do segundo templo, depois do ano 70 depois de Cristo. E quando a gente lembrar ou pensar de que o Antigo Testamento é irrelevante, não há nada de útil lá, a gente vai lembrar desse estudo de hoje. Se a gente pensar que o Antigo Testamento não tem nada de relevante, nada de útil, que não deve apenas ser estudado, refletido. A Mai comentou aqui conosco. Isto mostra o quanto Jesus era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e das tradições judaicas. Com certeza. Tanto é
que a nossa querida irmã Ila, ela tem um curso, são 4 aulas, que ela vai comentar a mensagem do Evangelho e as tradições dos rabinos. Eu coloquei o link também no nosso material de leitura como sugestão de vídeo. Eu não coloquei esse aqui, mas eu recomendo também. São 12 aulas, que a irmã ela vai comentar sobre os rituais antigos e o cristianismo. Ela vai comentar sobre de onde que veio a Páscoa, a festa das colheitas, das tendas, como se conecta com o cristianismo daquele tempo, enfim. Mas especialmente para nós aqui, ela vai trazer como as tradições judaicas se conectam com a mensagem de Jesus. Na segunda aula, e eu coloquei todos os 4 documentos que ela me passou disponíveis para vocês. Na segunda aula, eu estava até revendo aqui, ela vai comentar sobre as escolas daquele tempo e sobre como que se faz para criar um rabino, né? Que é o que a gente vai se focar agora. E aí, na segunda aula, ela vai comentar sobre isso aqui. Os paralelos de Jesus com o Hillel. Por exemplo, Jesus falou: eu vos digo ainda, amai os inimigos de vocês e orai pelos que vos perseguem. Amar os seus inimigos. Todo mundo conhece essa frase. Mas olha que curioso. Hillel falou: se alguém te buscar fazer o mal, farás o bem em orar por ele. Jesus falou: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam as tiras dos seus telefim, faixas, e aumentam os seus tissifot, franjas dos seus mantos. E ela vai trazer também, em Menachot, no Talmud, o Rabino Shammai querendo fazer os seus tzitzit mais largos. Então é uma parte da vestimenta dos fariseus, né, que eles alargavam para mostrar um conhecimento. Que ele também vai trazer aqui com relação a essa rixa que tinha entre os seguidores de Hillel e o Shammai. Jesus falou, até mesmo um bem interessante, aqui, as bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. No Talmud, com relação o Talmud, né, mais uma vez, a lei oral agora transcrita com comentários, vai trazer com relação a Hillel uma frase que diz: aquele que é misericordioso para com os outros receberá a misericórdia do céu. Isto é, quando a gente vê muitas frases de Jesus está recitando coisas do Antigo Testamento. Ou até mesmo recitando coisas que não estão no Antigo Testamento, mas são fontes, entre aspas, primárias de rabinos da lei daquela época. Tradições daquele tempo. Olha como é que as coisas se conectam. E porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho. Jesus ainda no Sermão do Monte. O que Hillel falou? Eles falam: remova o cisco do seu olho, ele retrucará: remova a trave do seu próprio olho. É igualzinho o que Jesus falou. É muito mais Jesus parafraseando um conhecimento de um sábio do passado para trazer força à sua própria argumentação. É claro que quando a gente olha no sentido espiritual, que sobe e converge o Cristo, que é a fonte primordial. Mas na Terra, olha a referência que o Cristo faz, trazendo o que está no Antigo Testamento, o que é de fato da cultura daquele povo, para a sua própria argumentação. E a gente, muitas vezes, no nosso meio, desconsidera o Antigo Testamento. Deixa eu ver se encontro outro bem aqui, que eu não quero tomar todo o nosso tempo com isso. Outros nomes das bem-aventuranças. Benditos pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sejam os discípulos de Arão, o primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés, sejam os discípulos de Arão, amando a paz e perseguindo a paz, amando as pessoas e as trazendo para perto da Torá. E o último, que eu gosto muito, um dos últimos, que é esse aqui, Jesus fala: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também a vós a eles, porque esta é a Torá e todos os profetas. E a regra de ouro, é um comentário interessante. Certa vez alguém perguntou para Hillel: Hillel, me dá um resumo de toda a Torá, de toda a lei. E Hillel responde, e disse a ele: não faça aos outros o que não deseja que façam a você. Esta é toda a Torá, enquanto o resto é comentário. Vai e aprende isto. Para a gente olhar, para a gente ter essa percepção do conhecimento que passou de Hillel para o seu neto Gamaliel, que consequentemente passou para Saulo de Tarso e que passou para nós. Vamos colocar assim: se nós aprendemos hoje com Paulo de Tarso, a gente também está aprendendo com Gamaliel e com Hillel, para a gente ver essa conexão fortíssima entre um e outro.
Para a gente perceber também que isso significa falar das nossas próprias origens. O pessoal comentando aqui, né? O Gu, né, trouxe a frase de Jesus: não vim destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. A Mai trouxe para nós: o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É Jesus citando o Antigo Testamento. Isso é muito curioso. Por exemplo, quando Jesus fala: aprendam isso, não quero sacrifício, quero misericórdia. É Oséias, capítulo 6, versículo 6 do Antigo Testamento. Quando Jesus fala na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Está citando o Salmo. Eli, Eli, lama sabactani, que é o Salmo, né, do Messias sofredor. Jesus na cruz citando o Antigo Testamento toda hora. Olha a força disso. O quanto que a gente precisa criar familiaridade com esses ensinamentos. Só pra gente ter uma noção também, eu coloquei essa árvore para simbolizar para nós. E, amigos, eu peço perdão pelo tempo. Eu vou pedir 20 minutinhos pra gente poder encerrar a aula, tá bom? Não quero abusar do tempo de vocês. Só pra gente ter essa noção de como isso vem forte, né? Aqui, o cristianismo primitivo, aqui embaixo, Jesus Cristo, os apóstolos, a igreja, enfim. E para muitas ramificações que vieram do judaísmo cristão, sabe? Né, a igreja anglicana, a católica romana, o protestante, o luterano, os batistas, enfim. E claro, né, de certo modo, nós precisamos colocar a espírita também, enfim. Mas o que dá possibilidade para essa árvore, para esses galhos, para esse tronco, são raízes muito fortes. Isto é, Gamaliel, Hilel, Shammai, Antigo Testamento. A raiz que alimenta essa árvore é a Bíblia como um todo, que a gente não pode menosprezar. Nós também precisamos estudar esse Antigo Testamento. Se o Cristo citou, o que será de nós? Só para instigar, né, o nosso estudo, o nosso meio espírita, não somente no NEP, mas todo o grupo que estuda o Evangelho, saber a importância de estudar o Antigo Testamento. O Murilo comentou conosco, né? Percussores do Cristo e naturalmente enviados por eles, que é verdade. Eu peguei a citação, essa é um livro que eu gosto muito. Foi o primeiro livro espírita que eu li cabo a rabo, né, há 4 anos atrás. Na época eu estava lendo esse livro, o Livro dos Espíritos, o Nosso Lar. É uma coletânea de cartas que o nosso querido Herculano Pires escreveu num jornal, na época em São Paulo, respondendo a um espírita que não acreditava que nós espíritos deveríamos estudar o Antigo Testamento. Num dos capítulos, capítulo 16, o Herculano vai comentar o seguinte: o Espiritismo tem como base as Escrituras. Lembrando que Emmanuel vai comentar de Herculano, um metro que melhor mediu Kardec, ou seja, não é qualquer pessoa. E Herculano fala: o Espiritismo tem como base as Escrituras, tem seus fundamentos na Bíblia. Mas é claro que o conceito espírita da Bíblia não pode ser igual ao das religiões que ficaram no passado. Isto é, há fórmulas, até ele vai falar, formas sacramentais, ritos materiais, cultos exteriores, de certo modo, relação com o paganismo. Ele vai dizer: a Bíblia não pode ser para o espírita esclarecido a palavra de Deus, pois é um livro escrito pelos homens como todos os outros livros. E é principalmente um conjunto de livros que encontraremos, ou melhor, que encontramos de tudo, desde as regras simplórias de higiene dos judeus até as lendas e tradições do povo hebreu, misturadas às heranças dos egípcios e babilônios. O Espiritismo ensina a encarar a Bíblia como um marco da evolução religiosa na Terra, mas não faz dela um novo bezerro de ouro. A Bíblia não condena o Espiritismo, pelo contrário, a Bíblia confirma o Espiritismo, como demonstraremos. E ele vai trazer no restante do livro. Outra frase muito marcante, que ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo, o Pentateuco de Kardec, melhor dizendo, é um anexo direto que deve vir depois de Apocalipse. Não tem como você falar do que vem depois sem falar da base. Não tem como a gente estudar Jesus sem olhar para o Antigo Testamento. Trazendo de novo, é um anexo direto da Bíblia. Lembrando de Chico no Pinga Fogo.
né, o primeiro pinga-fogo. A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. Nós precisamos criar intimidade com esse livro. E aqui, trazendo um pouco agora entrando um pouquinho mais na cultura, falando sobre as sinagogas, né? Depois que o templo cai, começa a surgir as sinagogas, grupos de estudos. E na época ali de Saulo de Tarso, a gente tinha escolas nas sinagogas, escolas para as crianças aprenderem, né? A irmã ela coloca o seguinte, que tem o Beit Sefer para o estudo da Torá e até o Bar Mitzvah, ou seja, a criança até o seu Bar Mitzvah estuda a lei numa Beit Sefer. E depois numa Beit Talmud para as crianças mais aplicadas, que com certeza foi o caso de Saulo de Tarso. E aí ela continua dizendo que os alunos se encontravam, conviviam diariamente com os mestres durante os meses de Elul e Adar, que era o tempo que tinha ante as colheitas. No restante do ano eles trabalhavam. Eles trabalhavam. O que isso significa para nós? A gente vai ver que Saulo de Tarso era um tecelão. Saulo de Tarso tinha um trabalho, aprendeu como tecelão, vem a partir daí, de que Saulo de Tarso ele precisava de uma profissão. O mestre tinha sua profissão, Gamaliel tinha sua profissão. A irmã ela vai comentar que eles aprendiam durante 2-3 meses, todos os dias com o mestre, passavam o dia inteiro com os mestres, e é o que os nossos companheiros falaram mais cedo, aprendiam aos pés do mestre. A irmã ela comenta que tinha 2 formas de você aprender naquele tempo. Ou você aprendia aos pés do mestre, o mestre comenta e você sentado ao redor dele, ou, como é o caso de Jesus, ou seja, Jesus também se encaixa nesse modelo de aprendizado, você caminhar o dia inteiro com o mestre e o mestre vai visitando os lugares que tem que ir naturalmente e de lá ele vai tirar um conhecimento com relação à lei, para poder interpretar. Jesus, especialmente com os 12, vai trazer isso toda hora, vai caminhar de cima para baixo ensinando, vamos colocar assim, as leis de Deus para todos os seus discípulos que o acompanhavam. Muito similar com os seus discípulos. Ou melhor, muito similar com Jesus. Jesus tinha discípulos que tinham profissões. A maioria era pescador. Levi, claro, na condição de cobrador de impostos, publicano. E Judas Iscariotes, a gente não tem uma certeza do que ele fazia, mas a gente sabe que era no mínimo um mercador. E os outros também trabalhavam. Naturalmente, eles tinham tempo que eles voltavam para Cafarnaum, especialmente nos textos de Humberto de Campos. A gente vai ver esse cotidiano com maior intimidade. Eles também trabalhavam enquanto Jesus estava em outros lugares, falando com outras pessoas e por aí vai. Muito similar ou igual a como os mestres ensinavam naquele tempo. Ou parado, com os discípulos sentados aos pés, ou caminhando e andando. Falando da grama, do pescador, da casa, visitando o templo, por aí vai. E como a gente comentou, o jugo de um mestre era o conjunto de todos os seus ensinamentos. O jugo de Gamaliel, de Hilel, foi passado para Saulo de Tarso. E Saulo deixou principalmente registrado nas suas epístolas. O jugo de Jesus está aí. No Evangelho, nas epístolas de Paulo, de Pedro, João, etc. No Apocalipse, nos textos de Emmanuel, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, André Luiz. O jugo de Jesus é o conjunto de todos os seus ensinamentos. Mas lembrando, muitas frases do Cristo são frases de outros rabinos. Vamos colocar que outras pessoas na Terra iniciaram, que Jesus faz questão de citar. E que nós também precisamos criar essa intimidade. De modo geral, meus amigos, esses os comentários que a gente gostaria de fazer com relação a Gamaliel, Saulo de Tarso. Para que a gente possa ter esse sentimento da necessidade de estudar o Antigo Testamento e a importância que isso significa para nós espíritas também. Porque estudar o Antigo Testamento toda hora é reafirmar o Evangelho do Cristo. Cristo está ali, sendo confirmado em todas as obras no Antigo Testamento e no Novo, e também na própria doutrina espírita. Um desafio é experimentar, por exemplo, já que a gente, como a gente viu semana passada, Emmanuel comentando, leia as epístolas de Paulo e não vos arrependerei. Leia sempre. Leia e meditai. Bora experimentar, por exemplo, ler a Epístola aos Hebreus, que Paulo escreve para os seus irmãos de raça. Sem conhecimento de Antigo Testamento, a gente não vai entender as metáforas que Paulo de Tarso vai trazer para afirmar que Jesus é o Messias. Um desafio e fica, como recomendação para os amigos a leitura dessa epístola. Mas, mais uma vez, meus amigos e amigas, são esses os
comentários que eu gostaria de fazer com relação ao nosso estudo de hoje. Semana que vem, se Jesus permitir, a gente vai estar aqui novamente nesse domingo, nesse mesmo horário, comentando sobre Simão Pedro. Como que a relação Simão Pedro e Saulo de Tarso nos ensina sobre a vida de Paulo e como isso também fala conosco, certo? Antes de encerrar, eu só vou comentar a minha tela mais uma vez, ou melhor, compartilhar minha tela mais uma vez, que eu gostaria de fazer de certo modo, uma homenagem, uma recomendação. Eu comentei, né, os cursos da irmã Ila, que está aqui na Irmãs Nova Jerusalém, que é o grupo de estudos dela. Mas eu também quero deixar para nós nosso próprio meio. Aprendi muito com a nossa querida Terezinha, a saudosa Terezinha Oliveira, do SEAC de Campinas. Eu recomendo muito essas aulas que ela fez aqui enquanto esteve encarnado conosco. É uma série de estudos que ela fez, estudos espíritas do Evangelho. As primeiras aulas, se não me falha a memória, são as 7 ou 10 primeiras aulas. Ela vai comentar só sobre Bíblia e Antigo Testamento. Falar como a Bíblia surgiu, como que se lê a Bíblia, vai falar de um resumo da história dos judeus, indo ali de Adão até Jesus, falando dos livros da Bíblia, quais livros que tem na Bíblia, por que a Bíblia católica tem tantos livros, por que a Bíblia evangélica protestante tem tantos livros, enfim, vai trazer um pouco da história resumida dos judeus, e eu recomendo muito esse curso também. Eu vou deixar esses links que eu estou comentando no nosso grupo daqui a pouco quando encerrar, tá bom? Mas fica a nossa recomendação, né, dos estudos também da Terezinha. É isso, meus amigos. Alguém quer comentar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Maravilha, meu amigo, né? O André tá comentando o DVD que ele tem da irmã Ila. Maravilha. A Márcia pediu pra gente compartilhar as epístolas aos Hebreus. Eu compartilho sim, eu gosto muito de ver. Quando eu procuro na internet, né, eu não tenho na internet a Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito de olhar ao meio da Corrigida Fiel, que é o que Emmanuel usa para comentar os versículos, né, na série Fonte Viva, enfim, eu recomendo também, mas eu posso usar o site que eu uso a Bíblia online, mas eu jogo lá também para nós. Alguém quer comentar alguma coisa, falar, etc? Eu falei tanto hoje. Gabriel, Opa, posso falar? claro. Quando você falou, é um assunto que às vezes não está muito dentro do que a gente está vendo aqui, mas é uma curiosidade que eu tenho. Quando você disse que os crucificados era proibido falar em nome dos crucificados ou falar deles, né? A gente sabe que eles não poderiam nem ser enterrados, né? Que tinha que ser jogado para os abutres, né? Os crucificados. Será que isso foi pensado pelo grupo que articulou a morte de Jesus para que não se voltasse mais a falar dele, ou que ele terminasse ali com a morte? Isso é um ponto interessante, Márcia. Eu quero fazer dois pontos em cima da sua pergunta. Excelente pergunta. Uma coisa que a irmã lá traz, que é muito interessante também, ela falou o seguinte: que você não encontra, embora a gente fale muito mal dos fariseus, muitas vezes com razão, mas a gente não encontra fariseus querendo culpar Jesus para prendê-lo, então condená-lo. É claro que, mais uma vez, existiam fariseus dentro do Sinédrio. Existiam fariseus que muito provavelmente votaram para que Jesus fosse crucificado. Mas a gente encontra nos evangelhos relatos de saduceus querendo prender Jesus e crucificá-lo. Tem até uma parte do evangelho, se não me falha a memória, o evangelho de João, que há um grupo de fariseus que vai alertar o Cristo dizendo que um grupo de saduceus quer prendê-lo para que ele seja crucificado. A gente condena os fariseus pela sua hipocrisia, mas os fariseus não têm culpa nesse ponto com relação à cruz do Cristo. Um outro detalhe importante, eu não saberia dizer com certeza se os crucificados eles seriam jogados aos abutres. A informação que eu tenho é que todo crucificado judeu era enterrado. Todo crucificado. Por isso que eles tinham pressa para que os judeus, ou melhor, para que os crucificados ali, Jesus, né, os dois ladrões, eles pudessem ser retirados antes do anoitecer, isto é, antes do Shabat, para que eles pudessem ser enterrados, colocassem ali pelo menos dentro de
de uma caverna. Essa é a informação que eu tenho. De que todo o crucificado ele também seria enterrado, e por isso que eles apressaram a morte dos dois ladrões e também, de certo modo, a do Cristo. Embora o Cristo já tivesse morrido a hora que eles foram checar, para que eles pudessem retirar os presos ali e pudessem prendê-los. Porque os romanos não teriam nenhum problema de fazer isso, mas eram judeus que precisavam fazer isso porque eram condenados judeus. É a informação que eu tenho com relação a eles serem enterrar os seus crucificados. Um outro detalhe importante com relação a isso é a gente notar que os judeus, ou melhor, os fariseus e os saduceus, ou melhor, o sinédrio como um todo, eles não apedreiram Jesus até a morte, eles não fazem isso. Eles fazem questão, embora eles se reúnam, condenem o Cristo, batem no Cristo, fazem tudo com Cristo naquele momento, eles fazem questão de jogar Jesus na mão de Pôncio Pilatos, que é o governador daquela época ali da Galileia, ou melhor, da Palestina como um todo. Porque, claro, representando Roma, a gente vai ver que Pôncio Pilatos tinha o poder para governar. Mas é claro que os judeus naquele tempo não tinham, não é claro essa informação, né? Mas os judeus naquele tempo não tinham a permissão para matar ninguém. Eles só tinham permissão para matar alguém se algum gentio adentrasse o templo. Uma parte, né, do templo que não era direcionada ao gentio. Você tinha ali o pátio dos gentios, das mulheres, a parte interna que era dos sacerdotes, enfim. Se algum gentio ultrapassasse o pátio dos gentios, ele seria apedrejado, né? Há inclusive uma placa, a irmã ela comenta, né? Está no museu do Templo de Jerusalém, lá em Israel. Há uma placa muito bonita em grego, isto é, não era para os judeus, era para os gentios, porque estava em grego. Em grego ou latino, não me fala agora o idioma que está a placa, mas comenta assim: o gentio que ultrapassar esse tal ponto será responsável pela sua própria morte. Era o único momento que os judeus podiam matar ali naquele tempo. Era apedrejado daquela forma ali no Templo de Jerusalém. Um outro ponto importante era que, claro, quem podia crucificar era somente os romanos. Só eles tinham esse poder para crucificar. E é por isso que eles fazem pressão para que Pôncio Pilatos julgue Jesus, porque somente os romanos podiam crucificar. E é aí que a gente vai relacionar com o Antigo Testamento. Por que eles fazem questão que Roma crucifique? Para que então Jesus, na condição de um rebelde, criando rebelião contra Roma e o povo judeu, ele fosse um crucificado, consequentemente um maldito. Então, pela Torá, ele fosse alguém alcançasse a condição de ser proibido de você falar sobre, comentar a sua lei, com o risco da pessoa ser maldita também. E a gente vai ver como isso é um ponto muito sensível, porque você imagina você ser maldito, isto é, vamos colocar assim, a gente tem aqui na nossa sociedade, no nosso tempo, o cancelamento cultural, né, a cultura do cancelamento. Então imagina assim, eu falar de alguém que está sendo cancelado, falando bem, e eu vou ser cancelado também. Mas isso é tão irrelevante, ao ponto de que eu amo tanto a pessoa que está sendo dita má, que eu quero falar dela a pessoa também. Ou seja, o mal que as pessoas fazem para ela não é suficiente para que eu pare de falar dela. E agora a gente pensa a condição principalmente de Simão Pedro, João, Filipe, Tiago Menor, etc. Então naquele tempo, falando de um maldito, de alguém que é proibido falar, e estão sendo castigados, como a gente viu em Atos capítulo 5, estão sendo chicoteados e descumprindo a Torá e sem nenhum medo de serem julgados por Deus ou pelo Sinédrio, porque têm extrema fé em Jesus Cristo. Ou até mesmo são muito fiéis a Jesus, né? Então, os comentários que eu faria com relação à resposta. Lucas, me permite? Claro. Tem outra questão. A crucificação era para o soldado desertor e romano. Sim, exato. Perfeito. O Murilo comentou aqui, mas havia apedrejamentos, tal qual de Estevão e das adúlteras, correto? Correto. Um ponto que eu queria ressaltar, o das adúlteras, a informação que eu tenho, aí eu tiro da irmã Ila e... me fugiu o nome dele. Nossa, um querido amigo, me fugiu o nome dele. O Mordecai. Querido Mordecai, perdão. Eu já vi 2 palestras ele comentando sobre isso. Ele vai comentar que os judeus não tinham costume de apedrejar as mulheres. Quem tinha essa condição de fazer isso era Roma. O caso de Estevão foi uma condição muito especial, detida por Roma, ou melhor, perdão, pelos judeus para apedrejamento. O que eles faziam naquele tempo, ou melhor, naquele momento, com as pedras na mão,
era para votar. Isso aí é uma informação que a irmã Ela e o Ângelo vão comentar, que eles estavam naquele momento votando para a mulher ser condenada de adultério ou não. Eles comentam que eles não podiam e não iam jogar as pedras na mulher, eles não tinham esse direito nem esse poder naquele momento. A Mai vai comentar aqui conosco. Perfeito. A Mai foi muito feliz no comentário dela, exato. A gente vai ver aqui Saulo de Tarso e aí a gente vai ver a gente vai começar a ver uma coisa muito importante. Saulo de Tarso, embora não seja um favorito do alto para fazer sua tarefa, a gente vai ver condições muito importantes em Saulo para sua mensagem chegar em todos os lugares. Que a Mai vai colocar aqui a sua cidadania romana. Paulo de Tarso tem cidadania romana, embora judeu. Ele nasce numa província romana, que é Tarso. E isso permite para ele, como a Mai comentou aqui, ter um lugar de destaque no posicionamento para condenar Estevão, julgar Estevão, seja no Sinédrio, e conseguir a autorização de Roma para condenar Estevão e para futuramente apedrejá-lo. Mas vamos colocar assim, pegando esse mesmo poder, mas aplicando para o bem, com essa cidadania romana que permite Saulo de Tarso ter a possibilidade de ir em todo lugar sem ninguém reclamar. Como eu, por exemplo, eu estar ali na União Europeia, eu ter a condição de ir um europeu, e tramitar entre Portugal, Espanha, França, etc., sem nenhum problema, porque eu sou europeu e faço parte da União Europeia. Saulo de Tarso estava nessa mesma condição. A gente não vê, por exemplo, embora a gente vê, mas não com muita naturalidade, Simão Pedro indo de lá para cá, mas com muito menos possibilidade, muito menos autorização. Paulo de Tarso tinha uma liberdade que os apóstolos não tinham. Ele tinha uma liberdade de ir e vir sem ninguém questionar. E ele usou essa mesma condição romana para ter um tratamento diferencial, quando era preso, quando era julgado, quando ele não podia falar, mas ele falava, eu sou cidadão romano, eu tenho direito a um julgamento honesto por Roma, eu quero ser julgado pelo imperador, enfim. Isso é uma condição primordial para a gente ver. Embora ele não seja um escolhido do alto, ele foi preparado naquela encarnação. Ele foi atleta, a gente vê que ele foi tecelão, teve uma profissão para se sustentar enquanto não aprendia com Gamaliel naqueles outros meses que a gente comentou. Atleta, imagina se ele não fosse atleta, o tanto que esse homem andou de cima para baixo. A gente vai ver também, quando a gente dá as viagens missionárias, quanto que esse homem andou de lá para cá, sendo treinado desde a infância na condição de atleta. E também agora na cidadania romana, dando a permissão de ir lá para cá, tendo uma posição, de certo modo, na terra de privilégio com relação àqueles, os apóstolos do seu tempo. Alguém mais quer comentar? O Emanuel comentou, se eu vou disponibilizar. Já está disponível o nosso esse material comparativo, tá no nosso drive já. Eu fiz questão de colocar no nosso drive o nosso material de leitura, que já conta, se não me falha a memória, o ponto 4. A comparação de Léo e Jesus. Isso é a leitura 4, nosso material de leitura. E eu também coloquei os 4 documentos originais da irmã Ila, Eu pedi para ela, meses atrás, ela me passou. Eu disponibilizei no NEP Brasil, mas eu também coloco aqui para nós. São 4 documentos que ela vai lendo também, comentando nesse curso que eu indiquei para vocês sobre a mensagem do Evangelho e as tradições dos rabinos. Mas já está disponível para vocês com certeza. Alguém mais quer comentar? Eu queria fazer um pedido antes da gente encerrar também. Eu sei que está ficando tarde para os amigos que estão no horário de Brasília. Eu não tenho essa possibilidade, mas se a Mai tiver, se o André tiver, enfim, tirar o print da tela conosco aqui, eu não queria tomar mais tempo de você na semana passada, só tirar o print da tela com todo mundo. Eu tô sem essa possibilidade aqui no Chrome, então tirar para marcar nossa segunda aula, enfim, acho que seria muito legal, muito proveitoso para nós. Quem puder liberar a câmera, fazer aquele sorriso, tá bom? Todo mundo fica bonito. Tá bom, vocês vão combinando aí. André, faz a contagem. Então deixa eu desligar a câmera, então. Ô, gente, espera passar batom aí, ué. Bota efeito, Já, vocês que mandam, já? Já, gente? Já, mas... André, conta. Ave Maria, já foi. Calma. Acho que foi, né? Acho que deu certo. Eu nunca testei essa função no programa, Ok. mas acho que deu certo. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Quase 50 pessoas aqui. A gente ficou
praticamente 2 horas, né, considerando a música do Gu, enfim. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela presença, pelos comentários, pelas perguntas. Semana que vem, mais uma vez, Simão Pedro, a gente vai falar um pouquinho sobre como era a igreja de Jerusalém, como é que os cristãos ou melhor, como os cristãos sobreviviam, na verdade, naquele tempo. Eu acho que viver é uma palavra muito difícil de ser utilizada. A gente vai comentar um pouquinho de como... Eu vou falar de Simão Pedro, mas representando Tiago Menor, João Evangelista, etc., para falar da igreja de Jerusalém. Mais pra frente, especialmente, a gente vai ter um estudo dedicado só para Tiago Menor, tá bom? Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus. E, por favor, sintam-se à vontade para comentar qualquer coisa no grupo, tá bom? E muito feliz de já ter conseguido o livro, né? A Camila colocou para nós ali a escrita do livro, a biografia de Manuel da Nóbrega. Maravilha, né? Muito sensacional. E vou compartilhar com vocês os links dos vídeos dos cursos que eu comentei, tá bom? Melhor amigo, Oi. André tá lembrando da prece, viu? Ah, meu amigo. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. Muito obrigado pela lembrança. Ele sabe que eu tenho esse defeito. O nosso próprio NEP eu também esqueço às vezes da prece final. Eu amei o melhor amigo. Exato. Muito fofo. Vamos colocar assim, pra me redimir da semana passada, e eu sei que a pessoa não vai gostar. Eu vou chamar a Mai pra fazer a prece final pra nós, né? Encerrando com esse sotaque nordestino. A gente começou com o sotaque nordestino e a gente encerra com o sotaque nordestino também. Pode ser, Mai? Vai lá, mana. Só porque é Jesus, viu, que tá à frente do estudo. Então vamos lá, ignorem aí qualquer barulho externo aqui, tá? Nesse clima de muito estudo, de reflexões, da lembrança de tantos personagens queridos na nossa história, como Paulo, como Gamaliel, nós dizemos mentalmente: amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo que nos aproxima de Ti. Agradecemos pelo que foi falado, pelas reflexões, por Lucas ter preparado o material e toda a equipe do NEP Bezerra de Menezes. Agradecemos pela Tua companhia conosco nesse estudo, pela Tua espiritualidade amiga, intuindo o que foi falado e nos auxiliando nesse propósito de Te seguir. Que nós possamos ter uma ótima semana, estarmos reunidos novamente aqui no próximo domingo para mais aprendizados. Permanece conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Mai, meus amigos. Uma excelente semana. Até semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, Lucas, você não fala mais comigo. Boa noite. Boa noite. Nossa. Boa noite. Tchau, Boa tchau, noite a Israel, todos. Murilo, Zilda, Tchau, Camila, gente. Nádia, querida. Os companheiros do Bezerra de Menezes até terça-feira. Com certeza. Desse estaremos. Prazer sempre. Prazer, Nádia. Boa noite, boa semana a todos. Muito obrigado, Miele. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, André. Tchau, maninho. Boa noite. Boa noite, Conceição, Tchau, querida. Um abração pros amigos do Caminho da Luz. Obrigada, meu bem. Boa noite Tchau, pra tchau. vocês. Conseguiu alguém pra terça-feira? Eu mesmo vou fazer o estudo. Maravilha. Ninguém melhor que você, não? Eu vou fazer. Não, mas Maravilha. tá ótimo.